Olá, sejam bem-vindos ao Saideira e lá vamos nós para mais um programa cheio de informação, de opinião, de discordância e de concordância e também com algumas risadas que ninguém é de ferro, né? E o Saideira de hoje começa com a testosterona em alta e termina, sei lá como é que a gente vai terminar depois do programa de hoje. Começamos então falando de Chuck Norris, o ator astro de tantos filmes de ação e epítome do macho alfa, morreu aos 86 anos. Palavra nova, Chico. E logo depois a testosterona começa a despencar porque a gente vai falar de dois documentários. O primeiro é Por Dentro da Machosfera, do jornalista Louis Theroux, um especialista em subculturas. E o outro é nada menos do que Melania, o documentário sobre a primeira-dama dos Estados Unidos. Os nossos guerreiros aqui vão dizer o que eles acharam do vestido da Melania Trump e vamos explicar o que a Melania tem a ver com a Janja. Quem ganha essa disputa? E para finalizar, se der tempo e se os níveis de testosterona ou estrogênio, sei lá, permitirem, a gente vai falar do Vai Brasa e do Joga Sinistro, os slogans da campanha da Nike para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas antes eu tenho que cumprimentar os meus colegas de bancada aqui. Primeiro, Francisco Corsim, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. E devo já pedir para a audiência voltar o programa para o começo, para escutar de novo você vorcarizando o nome do programa, porque saiu... Seja bem-vindo ao Saideira. Tenho quase essa certeza, eu peço. Volta lá e volta, aqui marca e volta, porque eu acho que tá eternizado. Ah, meu Deus do céu, preciso de fonoaudiólogo, gente. E agora, ele que é fixo, se tornou fixo aqui na nossa bancada. O que foi? O que você... Cara... Se tornou fixo. Ô Margodói, seja bem-vindo aqui ao Saideira. Obrigado aí pelo convite. Fico feliz de participar agora sempre. Você viu que aqui o pessoal não perdoa nada, né? Não, qualquer coisinha, o Chico tá sempre ali atento. Não, eu sei. Quero só ver o que ele vai falar dos vestidos da Melania Trump. Bom, e começamos falando de Chuck Norris. Olha, eu confesso que eu não tinha muito para falar sobre esse assunto, mas o nosso colunista Paulo Briguet, o segundo melhor cronista chamado Paulo da Gazeta, publicou esse texto aí em que ele lembra muito bem que Chuck Norris teria ajudado a derrubar a ditadura comunista na Romênia. É uma referência ao documentário Chuck Norris contra o comunismo de 2015 e que só acrescenta a imagem do Chuck Norris como um verdadeiro ícone da direita. Bom, quero saber de vocês assistiram o documentário, o que vocês acharam do documentário. Francisco Corsim. Eu acho um documentário bem feitinho, assim, e surpreendente até, porque em geral acho que as pessoas que vão assistir Chuck Norris contra o comunismo, né, deve atrair uns tiozão com a gente, né, que assistiu os filmes do Chuck Norris nos anos 80, né, o pessoal mais da velha guarda. E aí de repente descobre que não é exatamente sobre o Chuck Norris, né, é sobre como os Estados Unidos soube utilizar na Guerra Fria, uma das suas principais armas foi a cultura. Foi o tal do soft power, né? O tal do soft power, né? Os filmes e tudo mais. Como é que chegava, né? Na Romênia comunista, que é onde se passa basicamente o documentário, é através do mercado negro. E aí o que é interessante, mas é um soft power inteligente, porque era uma questão de simplesmente assim, coloque os dois lado a lado, bota a União Soviética e bota os Estados Unidos, e o que é viver em um e outro. Não tem quem vai escolher. Você escolhe. Hoje em dia é a mesma coisa, o pessoal quer defender Cuba, vai para Cuba, e nunca vão mesmo. Mas por que não vão para Cuba? Porque não é bom de viver. O que significa dizer que é indefensável aquele regime econômico, etc. e tal. Então eu acho uma sacada legal de colocar o Chuck Norris, porque essa é a primeira coisa, né? A qualidade dos filmes, a qualidade cultural importava menos do que simplesmente através dela dar uma espécie de retrato para aquelas pessoas de um modo de vida que elas não tinham. Talvez para mim o momento mais legal, da primeira vez que eu assisti, foi o que mais me chamou a atenção. Porque você não para pensar, né? A gente não viveu nas condições de carestia que os comunistas viveram. Aí quando aparece simplesmente uma cena de supermercado, é uma coisa onde você tem 6 opções de comprar lá de, sei lá, lata de leite condensado, não sei o que, eles ficam, meu Deus, aí eles querem os Estados Unidos, nada a ver com comunismo, capitalismo, nada. Eles só querem eu quero poder comprar.
esses negócios, né? E o efeito que aquilo teve, toda aquela subcultura, aquele mercado negro. Então, acho o documentário muitíssimo interessante por conta disso, né? E o Chuck Norris, ele meio que entrou igual o Pilatos no credo, né? Tipo, se fosse Schwarzenegger contra o comunismo, se fosse Stallone contra o comunismo, tanto fazia como tanto fez para o documentário, né? Mas é que o Chuck Norris... Então, eu não sei o quanto que... Aí tá aí uma coisa, não sei se vocês pesquisaram isso, o quanto que eles escolheram o Chuck Norris, porque o Chuck Norris já tinha criado essa mitologia do Chuck Norris que não perde nenhuma. Será que foi por isso? Então, eu pensei o seguinte, eu achei o filme bem simpático, né? Ele usa o Chuck Norris ali, eu acho que a parte mais divertida e interessante é essa parte do mercado negro, da dublagem. Era uma pessoa que fazia tudo. Todos os papéis. Agora, eu acho aqui, dando uma chutada, assim, né, sobre a questão, será que se fosse qualquer outro, mas eu acho que assim, o Chuck Norris, ele não teve reinvenção na carreira dele, né? Não. Se você for ver bem, ele até faz depois naquela série lá do Texas Ranger, Texas Walker lá, que ele tem até um lado de drama familiar, que daí ele vai para uma coisa de conservadorismo mesmo, mas ele tem uma persona mais rígida. O Schwarzenegger faz comédia, o Stallone fez comédia, esses grandes heróis de ação, todos fizeram ou drama ou comédia, às vezes trabalharam com um grande diretor e sempre tem uma história assim, 1 ou 2 filmes que fogem um pouco. Se você for ver o Chuck Norris, não, ele é aquilo, ele nunca mudou daquela, não tem a comédiazinha do Chuck Norris. Fraco. Primeiro que ele não é exatamente um ator, né? Então assim, então acho que também tem um pouco isso. Talvez, aí não é subestimar ali o público do leste europeu, mas talvez fosse mais fácil entender, é menos complexo, mais rígido, mas não rígido no mau sentido, ou não era complexo no mau sentido, mas é mais consistente. A história dele como carreira e os personagens dele, existe uma consistência. O Schwarzenegger, uma hora ele está fazendo Tira no Jardim de Infância, outra hora é o filme do Papai Noel, Os Irmãos Gêmeos, o Stallone fez um grande ator de comédia. Mas tem uma outra coisa também, ele é mesmo, também acho. Mas tem uma outra coisa também, que os filmes do Schwarzenegger e do Stallone, por exemplo, o Rambo, traz uma crítica embutida aos Estados Unidos, até o militarismo, contra a guerra do Vietnã, que nos filmes do Chuck Norris não tinha. Era a América contra o mundo. Claro que tem vários do Stallone que são assim, né? Você pegar o Rocky 4, por exemplo. Que é que o Rambo 1 era o povo rejeitando o veterano abandonando, né? Uma pessoa meio que por acidente e já no 2 ele já mata mais de 70 pessoas. O Rock é a mesma coisa. O Rock, o homem que ali sofrido da sociedade, mas que consegue ali o sonho americano. No segundo filme ele já é um superstar, e daí... E o Chuck Norris não, é sempre o mesmo filme, são filmes mais parecidos, né? Self-made man americano, aquele herói, meio que o herdeiro dos cowboys, vai. Eu quero falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos só falando do documentário ainda. Eu acho a tese, assim, do documentário é interessante, assim, atrai as pessoas, igual você falou, os tiozões, assim, igual a gente, mas é furada, né? Que o Chuck Norris ajudou, de fato, É uma hipérbole. Uma coisa mais simbólica. É uma desculpa para falar daquilo, né? O pessoal fala muito, por exemplo, de Beatles, né? Que Beatles tem até lendas que jogavam cassetes dos Beatles de paraquedas, aqueles paraquedazinhos com mochilas, jogavam coisas americanas. Não sei se é verdade. Agora vai dizer que o quê? Que a Terra não é plana? E daí caía, daí o cara abria aquele pacotinho, daí tinha lá camiseta, calça jeans, calça ali, camiseta branca. Camiseta, e tinha ali um cassete dos Beatles, do Paul McCartney solo, né? Mas a realidade do mercado negro com esse tipo de coisa é real. Quando você lê... Tem aqueles livros do inglês, né, Orlando Figes, ou Figes, não sei o sobrenome dele, e tem vários livros tratando a União Soviética, embora sejam livros meio polêmicos, controversos, mas ele traz muito dado factual, muita entrevista. Então ele tem sobre a vida privada na União Soviética, sobre como as coisas, né? Então Sussurros, por exemplo, que é um que eu me lembro, eu lembro e sobre a vida cultural. O nome dele. E vários dos relatos, você vê isso, que através do mercado negro, eles tinham uma noção do que tinha do outro lado da cortina de ferro, e é mais ou menos isso. Então, às vezes, a pessoa queria, sei lá, ter acesso a um whisky X, que sabia que existia, né? Que tinha aquilo. Então, essa dimensão, eu acho que era real. Agora, ou Chuck Norris, ou tal coisa, aí é uma eu tô lembrando liberdade aqui artística, né? Que na década de 90 conheciam os missionários lá que foram para a Albânia, depois da queda do comunismo.
E disse que as pessoas lá, quando sabiam que era uma televisão, a cores e tal, tipo, se matavam. Cara, como é que a gente ficou esse tempo todo sem isso aqui? E outra coisa também que eu me lembrei, vocês falando sobre esse documentário, foi uma cena final, acho que a cena dos créditos do Borat. No cinema eu não lembro de ter visto isso, mas não sei se vocês lembram, é ele no mercado, numa prateleira só de queijo. Aí ele pergunta pro cara, what are this? Né? Aí o cara, cheese, queijo. Aí ele, hey, what are this? Cheese. What are this? Aí fica, cara, isso fica por uns 10 minutos, eu não tô exagerando. E é só isso, sim. Mas é pra ver, né? A própria ideia do Borat é fruto disso. Porque ele cria um personagem que literalmente não conhece outra cultura. E é atávico, né? Aquela coisa meio tribalesca, que ele daí, obviamente, vai fazer toda a parte cômica. Então, eu acho que a tese é factual que eles usam. Mas aí tem uma liberdade poética até de transformar o Chuck Norris no símbolo e aí as fitas e tal, assim. Vou falar do Chuck Norris do cinema. Eu não conheço muito. Você gosta de Chuck Norris? Você tem algum filme preferido? O que você recomenda para os nossos espectadores? Não sei se eu recomendo, mas eu quando era... acho que a gente que está aqui, eu sou um pouco mais velho, mas assim, ali na casa dos 50, a gente teve um negócio que quando a gente era jovem, quando a gente era criança, adolescente, a gente gostava desses filmes bem violentos, né? Ou de luta, ou de guerra, Rambo. Hoje um garoto tá ali mais para um Harry Potter, assim, é uma coisa mais para fantasia, né? A gente não, a gente gostava de um negócio... Eu vi Predador no cinema, sabe? Tipo, se bem com que... meu pai, tipo... Se bem que tem uns John Wick, o John Wick mas assim, pensa quantos John Wicks tinha naquela época. Sim, era Hoje o garoto, para ter um filme que seja mais macho, é um Velozes e Furiosos, um John Wick... Eu não sei se esses filmes não são feitos para a nossa geração. Sim, eu até acho que sim. Tem esses do Liam Neeson de ação também, né? Mas para você pensa no volume de filmes desse que tinha. Sim. Fora o fenômeno de VHS, que daí tinha o sub Chuck Norris, o sub Steven Seagal, Outras né? franquias saíram, surgiram. Mas o Chuck Norris, para mim, memória afetiva, era a época que eu estava bem gostando de filme de luta, quando ali tinha uns 13, 14 anos. E lógico, tinha o Voo do Dragão, né? Que é considerada a maior cena. Propaganda disso. É a maior, considerada a cena mais importante de artes marciais da história, que é no Coliseu. E é o único ator que o Bruce Lee. Mas é o único ator que o Bruce Lee permitiu que batesse nele. Porque normalmente o Bruce Lee vai lá, os caras mal tocam no Bruce Lee. Ele nas cenas, ele dá um pau em todo mundo e não leva muita pancada. O único rival, adversário de filme que ele permite dar umas pancadas nele é o Chuck Norris, que tinha acabado de ser reconhecido ali campeão de karatê. Ele tem uma carreira como karateca incrível. Não sei quantas, mais de 100 vitórias invictas. Tem a famosa história que é real, que o pessoal achava que era dos memes, que é o fato de que um cara foi assaltá-lo porque queria provar que ele não sabia lutar karatê. E o Chuck Norris mobilizou o cara, esperou a polícia chegar e aí o cara conta a história. Ele era karateca. E em segundo lugar, de memória, então o Voo do Dragão eu gosto muito, quer dizer, há anos eu não vejo, né? Acho que se eu assistisse em algum lugar desse filme, me deu vontade de ver. Pois é. E tem um que é trash, que passava muito no SBT, que é o Olho por Olho. Esse me lembro. Que é com um ator que era um asiático, que era um armário. Professor Toru Tanaka, lembra? Era um cara, o nome do ator era Professor Toru Tanaka. Consultem, Google. Eu vou procurar o cara era um armário gigante, meio manco, e ele vai lá e até a cena, o ápice, ele com um chute aéreo lá. Olha só. Viram? Esse, Professor Toru Tanaka. E é um filme que passava sempre... Ele era lutador de luta livre. Ele fez luta livre, ele fez um monte de coisa. E esse filme também tem uma traição, já é ele um pouco mais estabelecido. Já é um herói urbano, assim, né? Aqueles heróis urbanos. Mas é uma coisa mais de memória afetiva, eu não diria assim, veja... Eu só lembro de da chamada, Chuck Norris, Braddock. Só isso. Comando Delta. Mas eu não lembro de nenhum filme. Eu não tive tempo de assistir porque eu fiquei vendo Melania. A gente vai falar sobre isso ainda daqui a pouco. Mas, Chico, você que tem um pôster do Chuck Norris no quarto. Significa. Diga aí. Eu preferia assistir a Melania do que os filmes do Chuck. Compromisso profissional. Chuck Norris, eu me lembrei, deixar uma recomendação cultural pro nosso espectador. Aliás, a gente podia ter umas vinhetas, né? Recomendação cultural. Aí vem
que é o livro que é em quadrinhos, desenhado pela própria autora, Marjane Satrapi, acho que é o nome dela, que se chama Persepolis, que é a história de uma menina, uma autobiografia dela no Irã, na época em que tem a Revolução Cultural. E o que acontece no Irã é muito parecido com o que acontece nos regimes comunistas, porque você tem que expulsar toda a cultura americana. Lá, a mesmíssima coisa. Ela, com os amigos, vão contrabandear fita cassete, bottom, né? E tudo aquilo valendo horrores, porque era tudo por baixo dos panos. Só mais uma dica para Acho que é uma HQ das mais famosas, né? Quando saiu, ganhou muito prêmio, né? E foi feito um filme também, desenho, é todo em preto e branco, assim, os desenhos meio toscos, mas muito legal, muito bacana de ver. Então vale a pena, porque é a mesma realidade. Agora, Melhor que ensinou a moça a desenhar. Não duvido. Não duvidaria disso. Mas assim, porque nós somos assim, da mesma geração, vai. Embora o Leste é um pouquinho mais velho, mas nós estamos um pouco ali. Então, e tinha aquela coisa assim, você tinha uma opção, né, de gostar desses os heróis do cinema americano. Então eu era mais do Stallone e do Schwarzenegger, para mim eram os dois. Aí depois veio o Bruce Willis, o Clint Eastwood já é mais para trás. Aí o Chuck Norris, eu tinha aquela coisa assim, inventaram um cara para concorrer, entendeu? É meio que tem os Beatles, inventaram lá os Rolling Stones, assim. Então eu não dava muita atenção, mas eu assisti tudo que ele tinha. Ele não era muito contracultural também, né? Eu era também mais do Schwarzenegger, né? Pra mim, eu falo real, Comando para Matar, pra mim, um dos melhores filmes da minha vida. Eu ponho com arte, pra mim também. De arte e tudo. Fora aquela duração maravilhosa de filmes dos anos 80, 80 minutos, 86 minutos. Filme bom, filme curtinho. Mais curto que um jogo de futebol, cara. Era sensacional. E era tudo enxuto, direto e tal. Sensacional. Então eu não assistia muito assim, mas eu me lembro de ver os filmes e também tem isso. Talvez fosse aquela coisa que eu já tinha os meus preferidos, então não dava muita bola, mas mesmo assistindo, os filmes não me conquistavam como outros atores me conquistavam. Então, o que eu gosto do Chuck Norris é a lenda que se criou depois dele. Exatamente, os filmes, quase não lembro nenhum. Meu avô, é o que eu mais me lembro. Meu avô, pai da minha mãe, falecido, gostava muito, ele chamava de Chuck. Vai passar um filme do Chuck hoje. Eu acho que o Chuck Norris tinha uma pegada que talvez a geração dos nossos pais se identificava mais do que Boomers, né? Porque ele é uma coisa do cowboy, né? Sim. Então, isso ia falar. Ele também ele fez filme de faroeste, né? Ele faz ele não faz um famoso? Não sei se é 7 Homens e um Destino, alguma coisa famosa, assim. Ele faz, sim, 8 Odiados, uma coisa... Era um filme bem famoso. Mas enquanto você pesquisa aí, então eu vou perguntar pro Omar... Fala um pouco aí, Omar, dessa transformação do Chuck Norris num ídolo da direita, conservadora, cristã. Como foi essa construção? Ai, que preguiça, né? Tudo vira uma politização. Mas é que eu volto e estou voltando àquilo que eu falei. Não, então só que o Clint tem uma coisa filosófica, séria, né, gente? É outra coisa, né? Mas eu acho que essa coisa que eu falei ele não quis se reinventar, ele quis uma consistência e sempre com valores. Os papéis dele são sempre o cara que faz a coisa certa. Ele não tem a coisa ele não é anti-herói como o Stallone é em alguns filmes, como o Schwarzenegger é em alguns filmes, como o Bruce Willis, como o próprio Mel Gibson, que eu adoro também, ele é em alguns filmes meio maluquinho. O Chuck Norris faz o certo pelo certo. Então acho que ele representa por isso que talvez pega essa geração mais dos nossos pais, assim, que tinham essa consciência, assim, não tinha esse questionamento de não, eles faziam o que era o certo, eles faziam. Então, nesse ponto, eu acho que é mais um ícone conservador do que da direita em si. Eu acho que é mais com valores, a retidão. Sim. E ele estreou mais cedo que os outros, porque o que você falou do Voo do Dragão é de 72. 72, isso. Aí já em 78 ele tem Os Bons Se Vestem de Negro. Tem o Texas Ranger, que é um seriado, é da década de 90. Isso, eu ia falar Texas Rangers, é isso. Que é a única coisa que ele sai mais um pouco, ele vai um pouco pro drama, mas é um drama familiar, tem uma coisa moral. Essa série tem muito a ver com valores tradicionais. Então eu diria que é mais um ícone do conservadorismo. Assim. Eu acho que eu viajei na maionese, acho que ele não fez nenhum faroeste famoso, então eu devo estar confundindo com alguém. Acontece. O Texas Ranger não deixa de ser, e tem um aqui que eu tô vendo aqui, e esse eu lembro de ter gostado, esse filme aqui, que é o McQuaid, O Lobo Solitário.
É um filme de 83. Esse filme passava Ele é bastante na TV. Ele é um drama policial, diz aqui a resenha, e ele é meio um homem da lei solitário, num estado meio cowboy, meio faroeste. Dá para dizer que é um pouco. Mas eu não acho que exista tanta separação entre a época do cinema do cowboy com os heróis que são de guerra e o que são os policiais depois. Porque eu acho que é tudo uma Mas o que continuidade. aconteceu na mídia americana agora com a morte dele foi aquela coisa os veículos progressistas, sua maioria, morre Chuck Norris, que votou em não sei quem. Morre Chuck Norris, que era maga, sabe? Então por isso que eu falei, que preguiça disso, né? Então... Eu não veio com o seu boné magra hoje? Chico, eu quero que você ouvir você sobre isso também, sobre essa transformação do Chuck Norris num ícone da direita, cristão, conservador, essa coisa toda. Todos esses homens, heróis, fortes, é impossível da esquerda ser, a esquerda atual, é impossível de qualquer um deles ser um símbolo da esquerda. Porque toda a esquerda é desconstruída. Toda a masculinidade foi desconstruída na esquerda atual. Tanto é que esse programa aqui, dado o que aconteceu aí essa semana de votações e tudo mais, provavelmente isso aqui vai se tornar igual o Chuck Norris versus comunismo. Né? Vai ser o tipo de programa que vai ter que ser assistido por baixo dos panos, porque a cultura masculina não vai ser mais permitida, né? Dado que isso tudo vai ser considerado crime. Então eu acho que a esquerda atual hoje, todas essas figuras de homens fortes... Isso vai equilibrar a masculinidade tóxica de vocês. A gente sabe disso. Vai falar de Melânia daqui a pouco. Já chega. A gente vai falar de a gente vai, Melânia, do Chuck Norris a gente vai só cair. Mas eu acho que essas figuras de homens fortes, mesmo que eles não sejam de direita, os seus personagens todos serão identificados como sendo de direita, independentemente deles serem ou não. Né? O Schwarzenegger, por exemplo, ele foi eleito governador da Califórnia, né, se não me engano. Sim, Republicano. Mas ele não é trumpista, por exemplo. Não. Mas ele nunca vai ser considerado. Clint Eastwood, direita e tudo mais. Então, assim, mesmo que alguns desses não sejam de direita, eles serão identificados como tais. Né? E aí tem uma coisa que a direita de internet, vamos colocar a internet antes e depois, né? Com a internet, quem é mais jovem na internet, quem sabe usar a internet de um jeito muito mais divertido, é a direita e não a esquerda. A esquerda só sabe reclamar, a esquerda só sabe dizer que isso não pode, que isso é crime, que isso é... Tudo é uma grande chatice. A direita sabe se divertir e criar memes. Então o Chuck Norris, para mim, mais do que ser uma figura da direita, a esquerda vai considerar a direita, mas para a direita eu não acho que ele seja uma figura da direita. Eu acho que ele é um belo meme. Ele é um meme. Que se consolidou com histórias maravilhosas. E bastou ele morrer para tudo isso ser revivido e vai ficar eternamente para isso. Isso é de esquerda ou de direita? Não é nenhuma coisa nem outra. Só vem mesmo frase da cabeça que eu não posso falar aqui, porque é tudo coisa envolvendo feminista e não sei o que lá. Meme sobre isso, que com a letra da Disney, com a fonte da Disney, que é The Left Can't Meme. A esquerda não sabe fazer meme. Não sabe fazer meme. Perdeu esse bonde. Qual desses homens, esses atores, assim, qual deles você consegue dizer que ele é de esquerda? Tem algum? Colocar sonoplastia aqui. Assim. E mesmo os atuais, aí, se você pegar o The Rock, se pegar aquele outro careca lá, que é o James Statham, lá, que eu não assisto muito, assim. Eu nem sei se são direita ou esquerda, mas é impossível que a estética não tem. deles, isso seja... Eu assisti um filme no final de semana, porque eu adoro. É uma estética meio metrosexual daí já, né? Esses caras, né? Tem o Aquaman lá, aqueles caras. O metrosexual já é o cara que usa cremes, que usa produto. Eu acho que é mais... Explica pra gente. O que eu lembro, é um termo ali do início dos anos 2000, Sim. que eu me lembro que o David Beckham era considerado um metrosexual famoso. Por quê? Isso. Porque era um cara que usava o shampoozinho, passava até uma basezinha. Você acha que o Chuck Norris usava o show? Não. Então. O Aquaman lá, o cara gosta de heavy metal. Isso é beberrão. É? Isso que eu ia falar. Eu achava que ele se cuidava. Não, esses caras são toscões, são brutos. E se forem heterossexuais na vida real, quando você vai pro cinema, a estética deles não é essa. A figura do Aquaman é meio escroto. Tem um filme que tá na Amazon Prime que saiu, que é com ele e o cara, eu não sei o nome do ator, que fez o Drax do Guardiões da Galáxia. Que ele era meio como lutador de luta livre também. E eles são dois irmãos. É o John Cena. Talvez não é o John Cena. Não é o John Cena. Esse cara também é outro gigante nos Estados Unidos, né? Você vê, tem o seu lugar todas essas figuras assim. Em geral, eles precisam ser muito fortes, muito másculos e péssimos atores. Em geral, essa é a configuração. O filme que está na Amazon Prime, ele é literalmente assim, as fontes para se utilizar, nem acho que é
sei lá o nome dupla não sei o quê. É com a fonte de videogame da década de 80. As músicas são todas da década de 80. Os dois irmãos se comportam como se fossem homens da década. É um filme inteirinho desse período, com dois atores atuais, que é a mesma coisa, se forem de esquerda ou não, é impossível que as obras sejam utilizadas para esquerda. Bom, vocês querem falar mais de alguma coisa de Chuck Norris ou a gente pode avançar e daqui a pouco chegar no Melania? Eu sei que vocês estão loucos, né? Nunca para de falar. Ele vai estar aqui sempre nos influenciando, né? Bom, e agora eu faço uma paradinha para te pedir para assinar a Gazeta do Povo. Clique nos links que você encontra na descrição, no chat do vídeo. E uma coisa muito importante que eu sempre esqueço de dizer aqui. Pessoal, dê like, compartilhe este vídeo, nos ajude o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. Acho que eu não preciso pedir mais, né? Mas eu vou pedir sim, vou fazer só mais um pedidozinho. É que agora você tem a oportunidade de ajudar o canal da Gazeta do Povo no YouTube, entrando para o clube de membros do canal. E você, é claro que não vai perder essa, né? Então, entre para o clube de membros e tenha vantagens exclusivas. Eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Continuando aqui nesta conversa de macho, a gente vai falar agora sobre o documentário Por Dentro da Machosfera, do Louis Theroux, disponível na Netflix e que mostra esse mundo, digamos, curioso dos Red Pilados. O Louis Theroux é um especialista em subculturas e o retrato que ele faz disso, que eu vou correr o risco aqui de dizer que é uma reação à esquerda identitária, é assustador. Pelo menos eu considerei assustador. Mas eu quero saber de vocês. Antes você fale do Louis Theroux, porque você é muito fã dele. Não, eu gosto pra caramba do Louis Theroux, vou explicar pra vocês. Eu acho que provavelmente ele é progressista, de esquerda, já que a gente tem que classificar as pessoas desse jeito. Mas ele tem... eu também. Mas você sabe como é hoje em dia, né? Só que, assim, ele tem uma série de documentários sobre subculturas. Os meus preferidos são 2, sobre a indústria pornográfica dos Estados Unidos. O estrago que ela causa nas pessoas. Ele tem um também sobre aquela sopa de letrinhas, que dá problema até de falar o nome da sopa de letrinhas antes de ter esse movimento woke e tal. Então é bem interessante. Mas o que eu gosto mais nele, assim, eu espero que você que assista preste atenção a isso, é o jeito que ele tem de entrevistar as pessoas. Ele faz uma pergunta, fica só ouvindo a pessoa falar. Daí fica um silêncio, né? Constrangedor. Meio constrangedor, e ele continua em silêncio e ele espera que a pessoa... Aí a pessoa acaba se entregando para preencher aquele vazio. Eu não sei você, Omar, mas eu acho isso bem interessante. Pois é, eu posso pular aqui? É que assim, eu sou muito fã também. Passava no Eurochannel, os documentários dele. Você assistia Eurochannel? Eu assistia no Eurochannel, que era da TVA. Ele gostou da minha... Ele assistia Eurochannel. Mas ele passava pelo Euroflash, que era aquele... Eu lembro. Passava coisa boa. Enfim, ele gostava de Eurochannel. Era bom o canal. Mas então, e tanto que esse da Machosfera parece que é a grande produção dele fora da BBC, né? BBC. Eu falo BBC. Eu também. E eu adorava ele, uma época eu trabalhei com jornalismo também de subculturas, me inspirava muito nele. Gostava também muito de Michael Moore, mas eu acho... Não foi? Não sei se eles fizeram alguma coisa junto, mas eu vou dizer, foram meus ídolos até numa época que nem se discutia quem era de direita, mas eu acho, Paulo, agora levantando aqui para você que também... Lá vem. Não ficou caído esse jeito deles, falso bobo, de... Eu não sei, é porque eu não sou bobo real, verdadeiro. Mas esse jeito de se fingir de ingênuo e sabe, entrevistar... Sabe o que se finge? É que eu acho o seguinte, no início era bom ali, era até revolucionário isso, né? Mas hoje as pessoas já cresceram com as mídias, com a internet, as pessoas se apropriam mais da comunicação. O Danilo Gentili, quando apareceu no CQC fazendo aquele repórter, lembra que tinha? Repórter inexperiente. Repórter inexperiente. Mas os primeiros foi sensacional. Só que era quase uma pegadinha, né? Eles eram um estilo de vida. Primeiro que são esses homens que... Não, mas eu tô falando do Louis. Do Louis. Mas o Louis não faz pegadinha. Eu não consigo... como ele entrevista, você aprende que o cara vai fazer tal coisa.
Então, hoje em dia, todo mundo já está criado nesse ambiente. Talvez naquela época em que as pessoas ainda... Mas isso aí é justamente o que ele fala no documentário sobre os Red Pilados. Os Red Pilados, eles têm essa coisa. Não, todo mundo já fica na defensiva. Acha que isso é um maneirismo dele ali, é um estilo, é um jeitinho de passar uma rasteira e a pessoa já fica na defensiva. Eu não sei, eu sou bobão, cara. Eu prefiro acreditar que ele tá realmente interessado em escutar, entendeu? Eu continuo gostando dele, mas eu acho assim, até nessa guerra cultural aí, eu acho que eles já estão no lado que não é o nosso. Não que a gente precise, entendeu? Se a gente está falando de Chuck Norris, esses já são os caras, pra mim já é fraco, já são os caras meio fracos, entendeu? Tá. Tipo, entendeu? Eu acho que eles... ele faz uma falsa ele confronta fingindo que não está confrontando. Sim. Antigamente não é com o Moore, mas o Moore partia pro confronto direto. Como também se fazia de bobo para conseguir as coisas. O gordo, você confia no gordo, entendeu? Ah, bom. Não, Aí quer dizer, pode, aí pode. Não é? Aquele gordo gente boa e tal, não é. E ele tem uma frase ali ele tem umas frases, uma que me chama muita atenção, que ele fala dos caras da Red Pill e tal. A gente talvez pulou um pouco a discussão, mas ele fala nas mídias não regulamentadas. O documentário, isso eu vou avisar pro pessoal que assistir. O filme, o documentário, ele é completamente a favor da regulamentação das redes sociais. Mas Quando ele fala eles cresceram nas mídias não regulamentadas ali, eu já... é aquela coisa do jornalista, tipo um jornalista brasileiro que reclama, não, esses caras não têm diploma não pode fazer jornalista que não tem diploma. Nós vamos fazer contra eles? Não, tem isso. Mas é assustador o fenômeno que ele retrata, não é? Assim, é um recorte, então vamos voltar Vamos voltar lá pro filme, né? Faz o seguinte, você que você é mais jornalista do que eu. Explica pro pessoal o que é Red Pill. Não, então, eu não sei explicar. Não sei se eu vou conseguir explicar, mas o Red Pill é um fenômeno... Vamos jogar pro Chico. Vamos jogar pro Chico. É muito amplo, entendeu? É que é muito amplo. O Red Pill seria, você tem no filme Matrix, não é? A pílula azul e a pílula vermelha. Se você escolher a vermelha, você quer ver a verdade, você não quer ser enganado, não quer ver a mídia alienada, manipuladora. E tem uma coisa que é o seguinte... É uma combinação, esses caras da Red Pill, tem uma combinação de serem antissistema, mas também com essa coisa da masculinidade em crise, da masculinidade desconstruída. Então, tem muito tipo de Red Pill. Tem o Red Pill que desconfia das mulheres, tem o Red Pill que faz só uma crítica cultural com relação à ascensão ao feminismo, tem o Red Pill que te dá dicas de relacionamentos com mulheres, tem Red Pill que é que eles chamam de Dark Intelligent Web, que seria o Jordan Peterson, o Joey Rubin lá. Sim, porque tem uma coisa... Ele mostra o quê? Ele mostra a misoginia mesmo, já que a palavra que está da semana. É um antissistema, alguns são ofensivos, alguns só são infelizes nos comentários e alguns são criminosos. Mas você colocar tudo no mesmo pacote... Agora, falando sobre o filme, ele faz um recortes são sempre legítimos. Né? Você não quer nem um filme de 1h30 vai falar de tudo. Mas ele faz um recorte dos exemplos mais extremos da Red Pill. Dos mais extremos, sobre algoritmos, sobre pessoas que estão apelando na linguagem, apelando para um sensacionalismo, para uma violência. Os desavisados vão achar que Red Pill é tudo isso. Eu achava. E não é. Tem o Red Pill. Por exemplo, tem um negócio aqui no Brasil que agora, não sei se vocês já viram, que é o negócio dieta da selva, por exemplo. São os caras com o negócio, é quase um Red Pill de comida. Os caras falam, não coma carboidrato, só coma carne, não sei. Daí esses dias eu vi um nutricionista falando, esses caras, lógico, eles têm um monte de deficiência de saúde e tal, mas tem um lado bom. Esses caras, eles pegaram um mindset, como se diz, de acordar cedo, de trabalhar melhor, de fazer musculação. Então, eles acham que estão se sentindo melhor na vida, conseguindo mais sucesso, tem a questão da meritocracia. Não é porque eles só estão comendo carne e pararam de comer carboidrato, é que eles adotaram um estilo de vida inteiro. E no filme,
quando ele conversa com aqueles dois rapazes que são os fãs do cara, você vê que aqueles caras não estão ali xingando mulher, eles pegam no lado assim, não, eu vou malhar, eu sou um E a edição, vou contar aqui pro pessoal que não assistiu, que não vai assistir e tal. Ali a edição foi sacana, né? Porque um deles fala, eu não acredito em depressão. E daí ele fala, eu tô esperando a morte do meu irmão, como seu irmão morreu de depressão e tal. Pô, o cara foi esperto ali de pegar essa contradição ali. Então, mas Isso eu acho que é um grande defeito depois do que eu escrevi um texto, acho que sai semana que vem, sobre o filme. Mas aí pensando melhor, aí eu acho que é um problema do documentário, ele não explica as causas, ele não se aprofunda nas causas desse movimento, posso falar isso? Desse movimento vai bem Red Pill. superficialmente, E assim, né? lá no finalzinho, e até é uma coisa da nossa geração, né, Omar? A gente gosta de psicanalizar Às vezes tudo. a gente até luta contra isso, Mas eu acaba acho que vindo. ficou faltando isso, dar uma psicanalizada um pouco naqueles personagens. Mas diz aí, Chico, você tá quieto. Não, o Chico não O Chico falou. tá quieto, ele tá pensando, o que eu vou Tô falar? assustado, vocês entendem demais de machosfera, cara. Eu tô me sentindo muito... Machos que entendem de macho. Mas eu não vou contar, mas eu vou contar qualquer coisa depois a gente nas reprises aí corta da vida e tal. Mas eu escrevi esse texto, terminei ontem, né? O texto sobre esse documentário. E daí tem uma coluna muito famosa do meu querido amigo Rodrigo Constantino, mas que viralizou por causa do título. Que é um título pessoal, eu sacaneio o Constantino, né? Talvez até use, eu vou ligar para ele depois e perguntar. De repente ele autoriza. Mas o título é Onde Estão os Machos? um clássico. E daí eu ia usar como título assim, Ei, Constantino, no enterrou e encontrou os machos que você estava procurando. Não sei se eu vou usar ainda. Vamos ver se o Constantino... Aliás, o Constantino que deve estar aqui em breve para falar do livro novo dele. É capaz ele deixar eu usar isso aí. Seria bem divertido. Seria, né? Mas é que o pessoal anda tão na defensiva, sem senso de humor, que a gente fica meio assim. Mas diz aí. Mas não, mas assim, eu fiquei pensando... Fale sobre baixo. O que você entende sobre isso? Quando o programa do Cacete Planeta, né, que tinha como é que era o Pete... O Massaranduba. O Massaranduba. O chapéu do meu texto é Massaranduba. E tinha TV macho. E tinha TV macho. A TV macho era maravilhosa. Essa que eu ia lembrar. Então, mas a impressão que eu, assim, quando eu tava assistindo, até quando a gente conversou, não, vamos falar do documentário do Chuck Norris, não sei o quê, eu fiquei pensando assim, o Chuck Norris, o Schwarzenegger, tudo que a gente falou aqui antes, não são Red Pill. Se for olhar dentro desse contexto masculinista ali, aquela coisa toda, porque eles se encaixam perfeitamente no estereótipo que é aquilo ali. Eu tive a mesma impressão que o Omar, a impressão que eu tive assim, eu estava conversando com o Paulo um pouco antes da gente começar a gravar o programa. Eu achei um documentário preguiçoso. Por quê? Porque se você já assistiu alguma coisa desse pessoal Red Pill, um podcast, um vídeo e tudo mais, o documentário não te acrescenta absolutamente nada para você conhecê-los. O que está mostrado ali, você basicamente pega do goste ou não, você pega a sensação de que você está diante de... Aqui em Curitiba a gente chama de piada de prédio, é muito grande, de uma imaturidade muito grande, de um negócio muito fake, na sua própria masculinidade. Para mim, é só de assistir já enxerga. Completamente fake. Isso é uma coisa... Sim, mas, por exemplo, se você vai para o universo que, em tese, se chama Red Pill, como, por exemplo, é o caso do Joe Rogan, como é o caso do Jordan Peterson, a parada fica um pouco mais consistente. Aí não dá para você tratar da maneira como o documentário, de alguma maneira, retrata. Então, eu acho que ele foi pegar alguns casos meio extremos mesmo. Acho que talvez ele tenha sido prejudicado pela própria fama do Louis e pelo fato de que esse pessoal, quando soube o que ele estava fazendo, talvez ele tenha encontrado muita porta fechada, então abre essa possibilidade. Claro. Que, BBC, claro. Não sei o que lá, claro. E a fama do cara... Sim. Mas o perigo de colocar tudo no mesmo balaio. Eu estava pesquisando coisas sobre documentário, daí no Estadão saiu uma matéria, 5 filmes para você ver depois de Machosfera. E estava lá um documentário sobre o Epstein, sobre aquela assistente do Epstein, que foi a cúmplice dele lá. Então, assim, uma coisa é o cara fazer uma crítica cultural, Sim. Um cara que vai num podcast e fala assim, olha, eu não quero mulher muito rodada, eu quero mulher cristã, ou eu quero...
isso é misoginia, isso é crime, isso não é, e daí botar isso no mesmo balaio do cara que tinha uma ilha, tocava o terror lá, né? Então tem um negócio no Rio de Janeiro lá... Faz isso. Hã? O Bachosfera não faz isso, Não né? faz, não faz. Por isso que eu digo, tanto que eu falei, todo recorte é legítimo, não é um filme. Mas estou dizendo, olha as consequências, ainda mais da Netflix, que a Netflix é, tipo assim, que joga, é o mais forte, né? É o que mais tem audiência. Tem um negócio lá no Rio de Janeiro, que é da UERJ Laboratório Netlab lá, que ganha horrores aí do governo do PT, em base a decisões do STF. Eles têm um relatório sobre misoginia no YouTube, que o título é Eu não quero ficar com essa mulher. É um relatório de 2024, que agora, no Dia Internacional da Mulher, eles lançaram uma atualização. Eles pegam vários canais que eles dizem que é de Red Pill brasileiro no YouTube para falar sobre a misoginia. Eu peguei o relatório, li, assisti algumas coisas, estou preparando uma reportagem sobre isso lá para Ideias, já faz um tempo, e eu estava preparando, e agora, como teve essa nova versão do relatório atualizado, eu falei, não, agora a gente tem que fazer. Ele não define direito o que é misoginia. Então, por exemplo, um garoto na internet dizendo, olha, eu não quero pegar uma guria que teve vários parceiros. É misoginia. Eu quero pegar uma guria da mesma religião que eu. Eles põem no mesmo balaio de todo mundo. Misoginia é o que o juiz e a mulher ofendida disserem que é misoginia. É um conceito muito... Tanto que essa semana aí, com a aprovação do PL da misoginia, a coisa... Aí não está aprovada. Não, a aprovação no Senado, exatamente. Ainda tem lá na Câmara, ainda tem sanção presidencial, veto. Mas talvez... Deram o primeiro passo, eu acho problemático. Isso explica muito mais o surgimento desse movimento Red Pill, e por isso que eu digo que o documentário é preguiçoso, porque ele em nenhum momento se preocupa em levantar a pergunta do porquê esses guris são desse jeito. A causa que ele vai achar é a coisa a falta do pai na infância, uma razão meio psicanalítica ali, pelo menos dos dois principais ali que ele coloca. Que tem, né? Tem uma insegurança. Mas assim, desde sempre você recortar demais os caras. Desde sempre, assim, o cara que bate mulher é inseguro. Você gostaria de ser retratado somente por algum problema que você tenha tido com teu pai, com tua mãe, para as escolas? Não tô falando dessas psicanalíticas, que a gente falou que a gente é muito tentado a fazer. Acho que faltou se aprofundar nisso. Mas acho que o problema, a gente até falou, nós somos muito tentados a fazer essa leitura, é que assim, se o cara não tinha o pai presente, o pai bateu na mãe, a mãe botou fogo na casa lá, aquele ruivo conta, o problema dele foi esse. Agora, se ele teve o pai e a mãe sempre, o problema é que era uma família que se fingia de perfeita, era estruturada demais e vendeu para ele uma ilusão. Então, assim, não tem saída. Não tem saída. Você recebe um rótulo ali, se a tua família foi estruturada, a culpa era que você era de uma família, fala hoje, família margarina, né? A sua família é de propaganda de Doriana, ou então se a tua família era zoada, a família do cara era disfuncional. Eu acho que faltou se aprofundar nesse negócio da crise da masculinidade. Da própria biografia dos caras que ele escolheu. De conhecer melhor a história. Né? Não daria para ir atrás, sei lá, de algum primo, né? de pegar alguma história, algum colega de escola, de classe e tal. Para você saber de onde que eles vêm. Porque, assim, os caras já são estereótipos. É só você olhar que você vai ver que são os estereótipos, né? Aí ele estereotipiza mais ainda de um jeito que é crítico aos sujeitos. Então, eu achei que ficou tudo numa superficialidade tão grande e que a principal causa do surgimento do movimento Red Pill, que é precisamente a questão da sopa de letrinhas, do feminismo, etc. e tal, é como se isso não existisse. É como se o movimento Red Pill surgisse do nada. Ele mostra o extremo do extremo e não mostra as raízes. Exato. Né? E outra camada que nós não falamos aqui, Trump, né? Eles mostram como Red Pill teria eleito Trump, né? Ou seja, tem que ter Trump em tudo. E é um personagem, até para falar depois de Melania também, eles citam o Barron Trump, que é o filho, aquele guri gigante lá, de 2 metros e pouco, que é amigo desses caras, assiste esses caras. E tem essa coisa dele ser um guri que malha, que investe em criptomoeda, que faz trading, que come bem. Então, assim, como a meritocracia hoje é condenada, o Red Pill, com todos os defeitos, os comentários, por isso que eu falei, tem comentários imbecis, tem crítica cultural, tem dicas de aconselhamento de relacionamentos, investimento, e tem crime. Tem a parte financeira. Tem a parte financeira, e tem a parte de crime, tem a parte de saúde, tem a parte que é criminosa mesmo, né? E não tem também, mas ele, como meritocracia
no progressismo é quase um crime falar um palavrão disso, o Red Pill ele traz muita, não essa questão de relacionamento, de mulher e tal, ele traz muito essa questão da meritocracia. E daí eles põem, e no filme mostra que eles põem o Dana White, presidente do UFC, dono do UFC lá, participando. Eles mostram o Elon Musk de leve uma hora lá. Então, Tenta associar tudo, né, com imagens. eles põem tudo isso num... Então, assim, quem não é desconstruído entrou no pacotão ali da Red Pill. Então, o cara que é só um bobão ali, que não consegue pegar mulher e fica ensinando os outros a pegar mulher ali de uma forma ingênua, quase boba, entrou no pacote de um cara que faz vídeo com atriz pornô para ganhar audiência. Então, pro desavisado, não é culpa do documentário, mas pro desavisado botaram todo mundo no mesmo balaio. Mas eu fiquei assustado. Eu fiquei bastante assustado com isso. Tem uma outra coisa que eu acho, aí sim eu acho que os documentários do terror, para mim, eles são muito necessários e acho muito meritórios. Ele fez outros documentários que eu acho bem melhores que esse. Mas algo que é muito necessário nesse tempo de internet, porque a coisa das bolhas se tornou um universo muito à parte e que se retroalimenta e que a própria visão de realidade, né, a própria visão do que é bom senso, do que é senso comum. Hoje em dia você já não consegue dizer o que é senso comum para todo mundo. Não tem. O que é o bom senso? Depende da bolha da qual você faz parte. Então, uma das coisas que eu acho muito legais do documentário é que ele vai até essas bolhas, deixa essas bolhas, de certo modo, se mostrarem por si sós. Claro que é inevitável ele se colocar como se fosse uma referência de bom senso, não porque ele vai pregar alguma coisa, mas simplesmente pelo fato de que ele vai mostrar que essas bolhas têm as suas maluquices. E quando ele faz isso, ele permite que a gente veja o tamanho do problema que a gente tem nas mãos. Porque quando ele vai conversar com o primeiro dos caras, os caras, assim, toda bolha ela se fecha em si mesma, né? E aí você vê todo o ecossistema que permite que você construa toda uma vida, que você faça riqueza dentro daquilo ali, dentro de um negócio que, assim, quando você se choca com outras bolhas, ou quando isso vem à luz, é que daí você vê o tamanho do problema daquilo. É na bolha Red Pill, como vai ser na bolha oposta à Red Pill ou em qualquer outra bolha. Uma das coisas que eu acho legal do documentário é precisamente assim, o quanto você se interessa por saber realmente daquelas bolhas que você já parte do pressuposto que você está contra. Então, é uma coisa engraçada que, assim, essa coisa do Red Pill, quero conhecer a verdadeira realidade, é o oposto que essas pessoas fazem. Elas tomam a pílula, todo mundo tomou a azul. Porque todo mundo se fechou na sua matriz. E tem entendeu? teorias Não tem das conspirações, uma tendência Total. antissemita fortíssima. Total. Né? Então, assim, os exemplos que eles mostram são os piores possíveis, né? Humilham as mulheres, né? Isso eu queria... Não, isso tem que aparecer. Faltou a preguiça fazer. Não é só isso, né? Mas eu acho isso tão necessário de ser mostrado, porque você quer a Red Pill mesmo? A Red Pill é ver o tamanho E a da coisa da barbaridade. monetização, né? Também? Sim. Então, por exemplo, é que nem coisa meio do coach. É o cara que ganhou dinheiro ensinando como ganhar dinheiro. Ele nunca teve dinheiro realmente. Ele ensinou. Então, assim, ele foi ganhando dinheiro junto com. Ele ganhou dinheiro ensinando. Alguns eu acho que eu gosto bastante desse jeito dele entrevistar e eu vejo que como ele pega as pessoas assim e é muito curioso. Parece que tem um lá que ele entrevista e fala assim, o cara começa a falar que tem filhos. Aí eu tenho alguns filhos. Ele fala uma coisa indefinida. Assim, como se ele tivesse muito, né? Como se ele tivesse filhos com 200 mulheres. Fica lá, quantos? 2. Aí o outro também que ele pega do contrapé, que é o cara que vem com todo esse discurso. Como é que eles chamam? A monogamia de um lado só, né? É bizarro. Parcial. Só Unilateral. só Monogamia unilateral. Isso, só a mulher deve ser monogâmica, o cara pode fazer o que ele quiser por aí. Relacionamento semi-aberto. Já chamava isso antigamente. Falava relacionamento semi-aberto. Só um é safado. Isso. E daí, quando ele vai conversar com a mulher, se ela tá bem com isso, a gente vê que a verdade não é bem assim, que mulher... Ela tenta se convencer, né? Você vê que ela tem uma consciência da escolha que ela faz, que quer saber? Só pega o tralha nessa vida. Vou pegar um cara que pelo menos vai pagar as contas, eu vou ter uma boa vida, vou ter os meus filhos. Tem algo disso nelas também. Em algum momento, uma das mulheres entrevistadas fala que não,
isso é um personagem. Ele na internet é uma coisa e é a mesma. é o loiro, que é do- e na do vida escola. real é outra coisa. E tem uma que logo bem no início que pergunta: o que você mais admira em mim? Ela fala: o seu dinheiro. Né? Então, Mas é isso mesmo. Agora eu quero saber de vocês, Chico, você é pai de 2 meninos, sou pai de 1 menino, você é pai de 3 meninas. Vocês ficaram assustados assim com isso? Eu sei que tudo bem, é um recorte extremo e tal, mas eu fiquei bastante chocado com a existência desse Isso aí. recorte Sim. e da influência ou coisa parecida. Como que você viu como pai? Porque assim, sempre o alvo desses influencers são jovens, né? Sempre. E a gente vê ali os jovens, eles saem na rua em Nova York e a juventude. Talvez a gente tenha uma visão estranha, né? Eu achava que era uma bolha diminuta e tal, mas talvez não seja tão pequena assim. É uma bolha considerável. Eu acho que sim. Embora talvez já tenha sido maior, assim, eu me preocupo com os meus filhos? Preocupam. Só que tem uma coisa que eu acho que quando a gente envelhece, a gente esquece aquilo mesmo que a gente era quando era adolescente, né? Lembra que os pais sempre tinham uma preocupação, você vai sair de noite, olha, não aceita uma bala desconhecida, não pega um cigarro, não sei o quê, e você dava risada porque você tinha uma noção daquilo, né? Você tinha uma noção de que, claro que eu sei que não vou fazer isso, né? E aí tem uma coisa com os nossos filhos, que eles cresceram, em vez deles crescerem na rua, pegando a coisa, eles cresceram nesse meio de internet, de grupo, etc. Então, pelo menos dos meus filhos, que eu acompanho, né, também não fico em cima ali, mas eu vejo que eles têm um negócio que é um certo assim, eles sabem rir dessas coisas, entendeu? Eles fazem meme dos red pilados, do pessoal que é todas essas coisas. Vejo como eles tratam as primas, como trata a mãe, como trata a avó, como trata as meninas em geral, né? Como trata a namorada, etc e tal. Então, você vai acompanhando e assim, se pai e mãe é minimamente pai e mãe, os sinais vão aparecer e você vai ter que tomar as providências de educação que tem que fazer. O que as pessoas fazem é que, se você constrói um negócio, meu Deus do céu, meu filho está no mundo Red Pill, vai ser porque o problema já está lá para trás, você deixou passar e a hora que você vai tentar consertar vai piorar mais ainda. você disse tudo, Chico. Se tem pai e mãe que acompanham o que acontece, e você, as minhas também são moças já, né? Eu tenho 2 filhas adultas, uma adolescente já, e eu sinto que essa geração, que é a Z, né? Eles tiram o melhor das coisas. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho filhas mulheres, elas tiram talvez do woke, não tem preconceito, e elas sabem rir, elas sabem, quando eu brinco, quando eu faço uma brincadeira com alguma coisa politicamente correta, elas dão risada junto e tal. Então tá vindo uma geração aí, eu tenho um pouco de esperança, tá vindo uma geração aí que sabe tirar esses excessos. Esses guris que aparecem no filme lá, que são os fãs, vocês vão ver que eles não vão bater em mulher, não vão humilhar a mulher, nada. Eles querem isso, eles querem saber, comer bem, eles querem não ser enganado por uma guria que põe lá na friend zone, como se diz, né? Que é a zona das gurias que enrolam os caras. Eles querem saber investir. Eles não querem ser igual a esses caras histriônicos, tóxicos e tal. Então tem muito isso, é uma geração que também está sabendo um pouco. Eu tenho uma esperança, assim, que eles sabem tirar, sabem... Mas o Chico matou a chorar. Quando tem pai e mãe. Quando tem pai e mãe que acompanha, que está vendo, às vezes, até que o filho está vendo um negócio e conversa. Discute aquilo. Não está tesourando o filho de ver aquilo. Está discutindo o que é aquilo. Eu acho que... Então, por isso que me assustou muito a questão das mídias não regulamentadas. Que é essa terceirização dos pais ali. Para outra coisa. E uma Lei outra coisa. Lei Felca. Aquela série Adolescência. Sim. A adolescência, parte do pressuposto que o menino lá matou por influência desses Red Pills, não é? Só que os pais achavam que o menino estava seguro no quarto consumindo esse tipo de consumo, de produto. Mas o risco vai ser sempre do drogado, o risco vai sempre existir. Agora, veja uma outra coisa. Um fenômeno que está acontecendo e já está comprovado estatisticamente é o ressurgimento da religiosidade nesses mesmos jovens. Ele até nesses mesmos jovens. Que é muçulmano, né? Uma quantidade de cristãos estão para a igreja, molecada e tudo mais. Assim, sempre vai ter problemas também nisso. Mas você vê assim, como é possível, nesse mundo tão louco, as pessoas estarem... Justamente porque a loucura é evidente. Mas uma coisa que me chamou a atenção no documentário foi que o recorte que ele fez desses caras extremistas não tem lugar... Isso até me chamou a atenção. Não tem lugar para Deus ali
Em nenhum momento, tirando o último lá que vira muçulmano, que é o mais político, né? Aquele mais ligado ao Trump ali, É que já foi essa maralada e tal. turma, aquele cara que reúne umas mulheres lá no estúdio, que ele é até casado com uma mulher que limpa a casa pra ele e tal. E a mulher abandonou ele No depois. final, abandona ele e tal. É o entretenimento selvagem. É que nem se fala hoje em dia, nossa, a pornografia, o mundo tá ficando mais radical, mais hardcore. Então, assim, o cara que gosta de ver violência tá vendo uma violência muito pior. O cara que tá vendo uma pornografia muito pior. Então, essa é uma diversão extrema, né? Não, e aquilo ali, as mulheres se colocando naquela posição, é porque elas estavam ganhando algo com aquilo. Aquilo era meio pânico na TV. Era por isso meio que eu falei Perdidos na monetização Noite. agora há Não, pouco. não era um negócio, as mulheres. Pelo documentário parece, olha, coitadas, essas mulheres estão sendo humilhadas. Não, todas as mulheres elas queriam, Ela estava ali, tanto que ele manda a mulher que é responsável pelo casting lá, por arranjar essas entrevistadas, Sim. ele manda... E o cara fica pé da vida quando o terror levanta e vai conversar com a mulher. Exatamente. É uma cena muito boa. Então, mostra como esses caras são meio uns coitados também, né? Existencialmente. Assim, é muito Esses difícil. que ele escolheu, não dá certo. Não tem como admirar. Um deles ali, né? Aquele, o americano mesmo ali, o ruivo? o rico, entre aspas, né? Esse dá uma pena, dá pra ver, o cara Ele vai tem um Nossa, apartamento dele, É. aí depois ele mostra a família, as filhas, né? esse Ele abre a casa esse meio triste, assim, até. É deprimente. E eu também, talvez se ele pegasse né, e se aprofundasse nisso, talvez o recorte... Ou então ampliasse para pegar mais variações, porque ele ficou muito numa coisinha Talvez só fosse ali. uma série, né? Contando, olha, começou assim. Talvez. Então começou talvez com os caras comentando, olha, eu não quero que uma mulher rodada, como se diz. Começou os caras conversando assim, ó, não deixa uma mulher te enganar, beijar 10 na balada e depois ficar com você. Ou eu quero uma mulher da minha religião. Ele não mostrou que começou com um pessoal assim, aquilo que ele mostrou é o fim da linha. E uma outra coisa, né? A pergunta talvez, porque a coisa assim, ele quer saber quem é os Red Pills. Para mim, a pergunta bem mais interessante é por que as pessoas gostam disso? Por que os homens acham que isso é uma coisa boa? É isso que eu falei. Essa pergunta não... Ele não nem tenta Nem responder entendo, isso. nem entendo. Só aparece aqueles dois rapazes ali, que aliás, pareciam uns rapazes até bem intencionados. Porque daí a gente poderia até fazer um outro programa, uma outra discussão, que não tem também tanto produto cultural e de entretenimento hoje em dia para homens héteros. Mas, calma, é uma reação a um mundo em que a masculinidade se tornou No nosso tempo tinha muita coisa para nós, assim. Pra caramba. Hoje mesmo, por exemplo, mesmo nós, assim, o que tem para um homem de 50 anos na TV, um filme, uma série pra gente consumir? Olha, Pouca coisa. Os canais têm 1, 2, 3 programas. Você sabe o que é? Hoje é um negócio assim. Mas olha que interessante. Você assistiu Barbie, o filme? Não assisti. A premissa da Barbie é exatamente assim: o mundo dominado pelas mulheres e o Ken tá naquele mundo delas. E aí, o Ken. Quem te perguntou? Ele não duraria 2 segundos na machosfera patológica. Aí, quando eles vêm pro mundo, e o mundo é masculino. Então, o Ken começa a ver os policiais com cavalo, começa a ver os cara treinando e tudo mais, e ele acha que tá na Disneylândia dos homens, porque de fato a dimensão masculina do mundo está presente, no mundo da Barbie não está presente. É uma sacada muito legal para você ter uma visão do que seria, digamos, para quem é homem, ver por que a mulher acha que o mundo é dos homens, mas ao mesmo tempo você também vê que o mundo da Barbie é um mundo que foi se sintonizando. O mundo da cultura é mais feminino do que o mundo real. O que é a nossa deputada, que a gente sabe quem está falando, pegue a foto dela no passado e quem ela é hoje, esteticamente falando. Sim. É o mundo da Barbie. É verdade. Vocês estão satisfeitos de já falar sobre machos feios? Tá bom. Então tá bom. Agora vamos. Agora que a soltar coisa. franga e falar de Exatamente. Melania. Agora que a coisa aqui fica mais divertida, porque no fim de semana eu obriguei os nossos guerreiros aqui a assistirem ao documentário Melania, sobre a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump. O documentário, se é que se pode chamar aquilo de documentário, teria custado 75 milhões de dólares, alguns falam em 40 milhões de dólares, e a nota dele no IMDb é de 1,5. É um dos filmes mais mal avaliados no IMDb.
Para vocês terem uma ideia de como o filme é ruim, eu sei que o Omar discorda. Mas enfim, isso aí são outros 500, né? A gente vai discutir agora se você concorda ou discorda. Eu parti do pressuposto, eu escrevi essa abertura aqui, que vocês iam odiar o Melania e eu me enganei. Mas eu quero. Mas eu acho bom ou ruim, eu vejo coisas dos filmes. Sim, não, né? mas eu quero ouvir você. Mas esse um e-mail não é meio que campanha contra o Eu filme? achava que era, mas daí eu fui ler lá as críticas, né? Nem todo mundo só dá nota, muita gente comenta. E eu achei umas críticas bastante razoáveis. Mas ele não Eu não cinemas. leio, mas eu acho que a maioria tá de sacanagem. Mas nos cinemas americanos, ele é o documentário que há 14 anos um documentário não ia tão bem. O último documentário é o do Michael Jackson lá. Só que lógico, só que ele custou 70 e tantos milhões. Não, mas teve um esquema nos Estados Unidos. Da compra, igual aquele filme do Edir Macedo. E é para um público, a gente está falando de bolha, eu vi, tem estatísticas sobre isso. É assim, 90% mulheres e 60% republicanas. Sim. É um público bem específico. Mas diga lá, Omar, eu perguntei pro Omar mais cedo se ele tinha gostado e ele disse que sim. Eu quero saber porque Eu falei, achei interessante, né? Sim. Primeiro, Mas interessante. Eu até comentei com a minha mulher, falei assim, pô, Então eu não vai. vou conseguir parar de ver esse negócio, porque é como é possível que seja só um trem descarrilando, eu quero ver. ele é um ensaio visual, agora eu vou ser bem cinéfilo aqui. Olha lá, o ensaio Da machosfera dele finge que tá... Frases da semana, olha lá. Ele finge que é de Bill, depois ele vem... Exatamente. Não, mas é que assim, ele é um documentário com uma lógica de superprodução, custou 70 e tantos É milhões. bem produzido já. E ele, cara, ele é totalmente visual e ele tem um negócio seguinte, documentário, é que as pessoas se acostumaram com uma coisa também, documentário, que tem que mostrar que é essa coisa quase mambembe, quase... Documentário, você tem documentário que tem desenho animado no meio, você tem documentário que explica a coisa. Documentário... Isso. Esse é um documentário todo encenado. Ele é um documentário encenado. Não tem uma coisa. Não tem uma coisa fora do lugar. Ele é bonito de ver, né? Só que bonito no sentido bibelô, assim, né? Um tipo editorial de moda gigante, né? É uma coleção de capa de revista. Mas assim, agora fazendo uma leitura mais livre aqui, nesse mundo que a gente está querendo tanta transparência, que todo mundo seja, né? Transparente, aberto, que mostre tudo, que o documentário revele a fundo, que daí mostre o cara no banheiro. Ele traz. Não, acho que ela nem não. Ela não. Vida real. Não, acho que ela não vai, não. Nem passa na frente do banheiro. Acho que ela nem come. Tem mistério, controle e silêncio. Ela é uma personalidade que ela se construiu mais pelo silêncio do que pelo que ela fala. Que para mim, essa legenda Trump, não tem nem comparação, Melania e Janja. Não, sim, lógico, eu sei, mas é que, assim, é tão maluco, né? Mas é que a Janja só fala besteira, e a Melania não fala nada, né? Então, nesse mundo obcecado por transparência e por saber a verdade por trás das coisas, olha só, vem um produto cultural, assim, sofisticado, mas é uma sofisticação brega, né? Um cafona, assim. Opulenta. E o excesso de controle, um documentário encenado, um documentário Uptight. Aquele... É isso, né? Como você traduziria isso? Eu não sei, não sei. Eu só pensei... Anal retentivo. Assim, sabe? É um termo psicanalítico. É um termo psicanalítico. Foi o último saideira. Não, é um termo psicanalítico. Semana que vem entra uma reprise. É um termo psicanalítico. Aquela mulher fria em todos os sentidos, gélida, e que quer ter controle sobre absolutamente tudo. Exatamente, é isso. É o termo, para isso, é anal retentivo. Meio o Diabo Veste Prada, né? Isso, lembra, né, em alguns momentos. Mas, então, assim, você gostou porque ele é contracultural, não é? Eu gostei porque eu gosto muito de documentário. E eu tô vendo, e é um documentário nesse sentido, cara, um documentário super, talvez, sei lá, acho que é um dos documentários mais caros que eu já vi, que você olha lá. Também tem outro esquema aí que
teve um leilão, o Jeff Bezos Sim, pagou 40 milhões sim. e colocou mais 35 de divulgação E e ainda tal. tem coisas É troco por pra trás, ele, né? O diretor, sabe quem é o diretor, né? Brett Ratner, o cara que chegou a fazer X-Men e tal. Ele é um cara que se afastou da carreira por causa do Me Too. Por denúncias de Me Too, de bastidores, de mulheres, tal, nunca confirmadas. Nunca foi, ele não foi condenado a nada, ele só foi cancelado. E ó, como as coisas, né, nesse programa se conversam. E ele é o diretor e ele faz tudo no filme é caro, as músicas, né? Ela canta, toca Michael Quanto Jackson, custa toca Michael... Rolling Cara, a Stones. cena dela cantando Michael Jackson é muito, muito triste. Porque o cara pergunta pra ela, qual a tua música preferida? Primeiro que a música preferida dela é Billie Jean do Michael Jackson. Eu gosto, mas é estranho, né? E é sobre gente que escolhe mas ela ser não sabe grande. cantar, E é sobre gente que escolhe, que acorda de manhã e decide ser grande, no sentido que eu falo assim, ó, de ser grande, de jogar o jogo mais pesado, mais forte que existe. Então, assim, o Trump aparece muito no filme falando coisas assim. Amanhã nós vamos começar, então, a fazer a América no dia da posse lá. Então, amanhã cedo nós vamos começar a fazer a América grande de novo. Outra hora ele fala... eu adoro esse cargo. Então, assim, são pessoas que querem... Assim, eles querem jogar o jogo mais forte, mais pesado que existe e assumem isso, né? E ela, essa mulher gélida. Então, por isso, voltando, é um controle absoluto da imagem, né? Total, Total. completamente. E os vestidos? Chico. Aquele Assim, que fica um pedaço pra fora aqui é bonito. Ótimo isso. que é todo por dentro, que não tem Sim, que a divisória, costura é né? por dentro. Olha pra câmera da verdade. Só falta a gente aqui falando, que artesania, né? Pra usar esses termos acadêmicos. Que artesania. Os afetos do filme. Não, eu acho assim, como ela é esteticamente muito favorecida, né? Então o fato dela se manter em silêncio deixa o filme bonito. O filme é bonito. Daria para... Talvez tenha errado o título do filme. Não devia ser chamado Melania, porque o filme não é sobre a Melania. Talvez seja mais até sobre os bastidores da Casa Branca, ou os bastidores da posse do Trump, que é só aquele períodozinho ali de 20 dias que pegam ali. Então, você não vai saber nada da vida da Melania, você não vai saber nada da biografia dela. Se a mãe dela não tivesse morrido um ano antes, que daí... Não tinha nada pra contar sobre ela mais íntimo, né? Nenhuma história, você não vai saber absolutamente nada da Melania. O próprio filho, ela conta uma coisinha, a gente falou que ela é citado nos dois filmes. O Barron se recusa a falar no filme. Sim. Ele não fala. Né? A Melania, pra você ter uma ideia, ela aparece e as falas dela, a maior parte, são todas em off. Ela não aparece ela falando no vídeo. Ela tá falando no E off. lendo num roteiro Total. milimetricamente pensado. Não, mas esse roteiro aí a gente vai ter que discutir aqui, porque me lembrou, na verdade, aqueles filmes, essas biografias de músicos que fazem muito no Brasil, e daí eu nunca esqueço da do Cazuza. O Cazuza só fala umas palavras poéticas, né? Sim, só tem frases poéticas, não sei o quê. Esse, novamente, o controle. Mas é de uma cafonice, é uma coisa. É de um vazio, uma artificialidade. Isso, assim, ChatGPT parece Shakespeare perto daquilo. É uma coisa. Ele é tão maluca. perfeitinho que dá. Mas eu queria ter visto no IMAX esse filme. Deve ter sido. Tem uns enquadramentos bonitos, tem umas Sim, coisas pois é. bonitas. Mas muitas vezes ele me lembrava o primeiro meme audiovisual brasileiro da história, porque só que sem a parte engraçada, que é aquele do O Brasileiro é Jesus. E as árvores somos nós. Porque aquele off dela, a todo tempo eu falei assim, ela vai errar. Porque ela tá tão engessada falando, eu falei assim, essa mulher não é assim na vida privada. Não tem como essa mulher ser assim. O Uptight... Tranquila na vida privada? Não, a pose toda, a hora que ela chega no negócio para assistir a televisão, ela senta como se ela estivesse numa sessão de fotos, né? E assistindo Fox News. Eu achei. Fox News. Tudo é pensado. Tudo é pensado. Mas é curioso que você. Eu gosto muito do Omar, é bom que o Omar esteja aqui agora toda semana, porque ele sempre traz um olhar. Eu fico fascinado com isso, porque me revoltou aquele controle todo. E você não. Eu achei interessante um documentário. Todos os documentários são tão sobre exposição. É um filme sobre, como eu falei, silêncio. Não, e ele é revelador. Justamente por absolutamente nada dizer. Ele é muito revelador do que é a realidade, do que deve ser
a vida da Melania e do próprio Donald Trump. Né? Porque todo mundo que fala, tem vários documentários do Trump, né? E se tem uma coisa, você pode gostar ou não gostar do Trump, mas se tem uma coisa que o Trump tem, é o fato de que ele não é muito diferente, não. Ele tem a persona dele, é muito histriônica, que tal. E aí no jantar, ele é uma pessoa muito mais agradável. Todo mundo diz isso. Que é muito mais agradável no trato pessoal do que aquilo ali. Mas não tem uma mentira encenada, né? Não tem aquilo. A Melania, por outro lado, ela é aquela modelo de capa de revista que não fala. Que não fala, que não come, que não bebe, que não vai no banheiro, né? Que é todo aquele estereótipo de modelo. E ela confirmou isso de uma maneira muito impressionante. Só que eu acho ele muito revelador, não só pelo controle da própria imagem, mas também do que significa a força de vontade do próprio Donald Trump, do tal do Dragon Energy, que dizem que o Trump tem. Quando você vê, para fazer um documentário como aquele e sair desse jeito, a Melania desse negócio, é de uma força de vontade os dois. Que é um negócio que o Chico sempre define melhor. É isso que eu tinha falado agora há pouco, essa coisa de acordar de manhã e querer fazer coisas grandiosas, né? Não, é um negócio muito impressionante, assim. E ela querer aparecer, mas aparecer não como Melania. E só tem um momentozinho que... O problema é que é tão escrito que a gente nem sabe se aquilo foi um vacilo. Mas quando ele tá com 2 latinhas, ele fala, vocês não... pegaram a gente com isso. Quando eles voltam de uma das festas lá, e ele tá com 2 latinhas... Até dei pausa uma hora para tentar entender o que era ali aquela latinha, se era uma cerveja, se era um refrigerante, alguma coisa. Acho que a única coisa mais comum que aparece ali é o Trump com 2 latinhas, né? Não é um garçom que está levando as coisas lá. Acho que a única licença, mas o filme é tão escritinho que talvez até aquilo alguém falou, não, vocês não tem, pega essas latinhas. Um lado bom que eu vi, eu acho o norte-americano muito brega. Eu acho tudo muito jacu naquilo tudo. Mas no filme eu consegui achar bonito, cara. Tipo, alguns quartos, até os caras conseguiram fazer uns enquadramentos, aqueles papel de parede horroroso que você tem, mas ficou legal, Moreno, no filme. A sala de boliche é bonita, o boliche é bonito. Tem uns negócios assim, eu falei assim, olha, eu nunca tinha conseguido achar esteticamente bonito nada daquele negócio norte-americano. Mas no filme eu falei, pô... Muito artificial, muito vazio, muito... Não, isso é. Isso é. Agora, por quê? Eu vou explicar pro pessoal por que dessa tarja aí, Melania Trump versus Janja. É porque, sei lá, depois na segunda metade do filme, eu comecei a imaginar um documentário semelhante, dirigido, sei lá, pela Petra Costa, alguém assim, com muito dinheiro, que dinheiro também não falta, né, pro PT, mas retratando a Janja, sei lá, de repente até o mesmo período. Como seria esse documentário? Vocês acham que seria uma coisa... parecida? Seria... Você acha... Como você acha, Omar? Faça um exercício de imaginação aí. Eu não sei, a Melania também não fala de política, né? Não fala. E eu não consigo imaginar a Janja posando de... Fala? Quando ela conversa com a Brigitte Macron, quando ela conversa com a rainha não sei da onde... Naquilo que é política de primeira-dama, né? Assim, de causas ela tem o negócio da filantropia, né? De libertar o refém lá, que no final, lá dizendo foi sequestrado pelo Hamas. É que até nisso a Janja é bagunçada. Nesse campo que a primeira-dama pode agir, que ela poderia fazer grandes coisas, ela não fez. Você pode dizer o que quiser. Ela salvou um cavalo. Pois é, o cavalo lá, o cavalo caramelo, sei lá. Ela não consegue, ela só se mete onde não... O que me dá a impressão é que, assim, por mais que a Melania seja fria, tal, assim, eu tenho a impressão que a Janja me parece uma pessoa até mais solitária do que a Melania, assim. Aqueles assessores da Melania, eu sinto que genuinamente gostam dela. Dizem que de todos os steps ali da Casa Branca, o presidente preferido deles, o casal preferido, é o Trump. Diz que o Obama, eles gostavam do Obama, que o Obama destratava e tal. E a Janja me parece uma coisa de uma turma paga ali em volta para bajular. E as pessoas que estão com ela é agência Mind. É um pessoal que você vai lá, no próprio filme eles vão entrevistar as pessoas, aquelas mulheres lá, super, as gurias, sei lá, administradoras, produtoras, sei lá o que são. Que são contratadas. Né? Você vê, é um nível totalmente diferente. Então, e não é uma diferença de nível só porque é Brasil e Estados Unidos. É uma diferença de nível mesmo, até de imaginário de Janja. Porque, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma primeira-dama brasileira que destoou para um lado, sei lá, Ruth Cardoso. Temos suas críticas, Fernando Henrique. Mas, poxa, olha
Não tem nada a ver com A Melânia, própria Marisa Letícia, do Lula. que era uma mulher simples, Discreta, né? como toda Discreta, tal. E a Janja, ela é tão... nesse ponto, talvez ela até fique marcada na história, mas por essa zona que ela é, Você né? acha que a Melânia tá mais próxima da Marcela Temer? Sim. E até da própria Michelle Bolsonaro. Né, do que a Janja é um cruzamento da Anitta com o Neymar. Da onde? Esse foi o último saideiro depois. Isso sim não pode falar mais. Pode, porque eu tô falando dos documentários da Anitta e o documentário do Neymar, que estão na Netflix também. Se você assistir, você verá que o cruzamento das duas ideias dá a Janja. Porque o Neymar, ele não é nada sem os parça dele. Que é o que o Omar estava falando da Janja, daqueles bajuladores em torno dela que dizem que é belíssima ideia o que você teve aí, para falar tal coisa. E a Anitta, no Anitta, que também não tem os parceiros, tem a sua família, mas ela tem um controle absoluto sobre o entorno, sobre o que tem que fazer, como tem que fazer. A Janja afastou amigos e conselheiros históricos do Lula. Muito do que o Lula botou os pés pelas mãos é por culpa da Janja. A ponto do tal do Cacai, o famoso advogado de Bermudas, ia público mandar uma carta dizendo que ela afastou todo mundo e que tem que ser assim agora, que tem que ser assado. Então eu acho que ela tem um negócio tão Anitta que é impossível dela conseguir parecer uma pessoa, sei lá, fina como a Melânia, para fazer um comparativo, e ao mesmo tempo tão tola, tão imatura como o Neymar com os seus parceiros. A Janja, ela me parece muito mais deslumbrada com o poder do que qualquer outra coisa. E a Melânia, ela mostra uma altivez tamanha, que é um negócio que é o seguinte, assim, estão voltando pela segunda vez. Aqui é o meu lugar, mas eu vou embora tudo amanhã e não tem problema nenhum. Entendeu? Então é um negócio que está acima sabe aquela coisa, piada de infância que a gente fazia assim? Então senta no formigueiro, para ver se mantém a pose. A Melânia eu acho que manteria, entendeu? Já a Janja chuta o formigueiro, já... É a coisa da imaturidade, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre penso ela como uma grosseirona, deslumbrada. Mas você falou uma coisa certa, é a imaturidade, não é só o deslumbre, né? É a imaturidade mesmo, né? O fuck you, o Elon Musk também. Pois é, moleque. E mesmo quando ela você vê, o prejuízo da Janja é tão longo que ela já está afastada desde que o Sidônio assumiu, ela está afastada. A mulher das redes sociais lá foi trocada também porque era muito próxima dela, botaram a menina lá que era do João Campos para trabalhar. Mas daí teve os troços da escola de samba esse ano. Sim. Ou seja, uma herança maldita de quando a Janja ainda apitava. Porque a escola de samba não é uma coisa que começa do dia para a noite. Então, é um troço que já vinha sendo gestado há uns 2 anos ali, né? Não, foram no Palácio Planalto, a Janja coordenou o negócio todo. Então, a herança... Até quando a Janja já está quieta, ela está atrapalhando o governo, né? Que teve essa história da escola Eu acho que ela quis ser uma Evita Peron e não atingiu nem a Luísa Sonza. Eu acho que ela acreditou quando disseram que ela poderia ser candidata. Sim, eu acho que ela acreditou. Eu acho que ela acredita. O poder é isso, o poder é a pessoa cercada de puxa-saco dizendo que tudo que você está fazendo é certo. Falta o toque, que você pode tudo. Falta o toque, né? Exatamente. Só o toque. Bom, e agora na saideira aqui, do saideira, a gente vai falar rapidinho sobre a Nike, que é a empresa fornecedora da CBF, está com uma campanha no mínimo estranha para divulgar o novo uniforme da seleção brasileira. Esta semana viralizou um vídeo de uma moça explicando os conceitos por trás do uniforme e em certo momento ela faz referência a um tal de Vai Brasa, que segundo a moça será o grito de guerra natural, nas ruas e nos estádios. E também tem o Joga Sinistro, aquela estética da favela, enfim, tá tudo errado nessa campanha aí. E eu quero saber de você, Chico, eu sei que você estava revoltado mais com o Vai Brasa do que... Não, mais com o Joga Sinistro do que com o Vai Brasa, né? Não foi você que estava revoltado? Não, eu apenas cobrei coerência de quem falava mal do meu time por ter feito uma campanha semelhante e achavam que era tudo demoníaco, não sei o quê. Por que agora vamos torcer pro Brasil, então? E daí o que você foi que o Sinistro também tem para quem gosta de ver coisas meio... Vou ser meio red pill aqui agora, né? Sim. Sinistro é esquerdo, né? Então joga a esquerda ali. Mas você vê, o que eu acho interessante desse negócio combina com o que a gente falou dos red pills da machosfera. Porque quem fez toda essa campanha, aliás, a Janja podia... É bem provável que ela tenha dado pitaco, porque é a cara dela fazer esse tipo de coisa.
Mas para você entender, quando eu vi o vídeo da moça lá, e assim, coitada, eu acho que a moça não tem culpa de nada. Não acho que nada, sacanagem, pra ferrada. Não. De novo, você está imerso dentro de um universo da famosa bolha, na qual você acha que aquilo é a realidade e você não vai até a realidade da qual você está falando. No caso, a realidade do futebol brasileiro, do torcedor brasileiro, daquele que vai para o estádio. Porque da onde que vem o Vai Brasa? O Vai Brasa foi uma criação do Comitê Olímpico Brasileiro, que fez uma propaganda lá na Olimpíada de 2024 do Vai Brasa. Olimpíada a gente vê aonde? Televisão e nos últimos tempos pelo YouTube, através dos Cazé TV da vida, etc e tal. Quando você vai ver quem falava Vai Brasa, eram esses influencers desse tipo de perfil. Ou seja, quando fala assim, não, porque todo mundo na rua vai saber que é o Vai Brasa. Não. Só vai saber quem assistiu alguma vez o canal do Cazé TV assistindo um jogo, sei lá, do curling na Olimpíada. 24 que para hoje em dia já faz muito tempo. Mas que é muito, muito curto para você dizer que é uma tradição. Para criar um slogan. É simplesmente ridículo. Ou seja, é completamente descolado da realidade de quem gosta de futebol, quem acompanha a seleção brasileira, mas é profundamente colado em quem está up to date de uma culturazinha que é de marqueteiros, que é de marketing digital. Exatamente. que cumpriu o seu job. Toda aquela coluna cheia desses termos. Então, para essa cultura, é genial, entendeu? É genial aquilo tudo. Vai para a cultura do futebol, a coisa é de um ridículo tão tamanho que não, é absolutamente insustentável. E o pior de tudo, essa campanha está pronta há muitos anos, tem os sinais de que ninguém ia gostar dela, porque a camisa azul com o demônio era a camisa vermelha. Apareceu já a foto, era a camisa, eles só apontaram o azul por cima. O jogo sinistro, que é para aparecer os pássaros do Hitchcock, né, no videozinho, que sai com o olho vermelho, o passarinho e tudo mais, já era a campanha, já era a ideia de fazer isso. Né? E aí aquilo que eu digo assim, não só não combinaria talvez com a seleção da Bélgica. Porque a seleção da Bélgica tem os demônios vermelhos, e tal. Porque assim, a estética do sinistro, do diabo, etc e tal, se combina com toda a dimensão simbólica do jogo, etc. Vai! Entendeu? Se é pra ser muito puritano isso daí, temos que derrubar as igrejas que tem gárgula, que tem umas imagens meio tenebrosas ali. Então, o problema não é isso. O problema é que não tem absolutamente nada a ver com a nossa história e com a nossa tradição. Sim. Absolutamente nada. E aí, de novo, o que eu acho que vai acontecer... Várzea, moleque de várzea. Não é. Não, e aí, você vê uma coisa que está acontecendo agora, assim, muita gente indo comprar camisa retrô da década de 58, 62, 70, porque o Brasil é mais aquilo do que essa palhaçada que fizeram, né? Mas, de novo, eu boto a conta na culpa desses universos paralelos em que a gente vive e que, por maior que eles sejam ali dentro, não é a realidade como um todo. E aí, quando você vai para algum espaço que tem que ter mediação, se você não toma o cuidado de saber o que o outro o que pensa aquele outro lado, vai dar ruim, que é o que aconteceu. Ô, Mário. Só contar aqui, eu tinha uma mania, há muitos anos, de falar assim, existe o Brasil e existe o Brasa. Eu usava essa brincadeira. Em reuniões ali do caderno de ideias. Descobrimos. Descobrimos. Então, deixa eu contar. Eu brincava, existe o Brasil e existe o Brasa. Falava, o Brasil é o Brasil institucional, existe o Brasa. O Brasa é esse caótico, é o Brasil nonsense, é o Brasil Brasil insoneiro. O Brasil maluco, né? E ontem até o Eli Vieira, lembra que trabalhou conosco, biólogo, geneticista, jornalista, escritor e tal. Fazia tempo que eu não falava com ele, ele mandou uma mensagem, tô te mandando essa mensagem aqui só para dizer que eu sei que alguém já falava brasa antes do negócio de brasa. Eu só respondi para ele com a risadinha. Falei, vamos tentar manter isso em segredo. Mas meu comentário é na linha do Chico, né? E essas bolhas, eu brincava, quando trabalhei no governo, muitos anos, eu brincava assim, falta às vezes um assessor de bom senso. Sabe? Uma pessoa que tem... Falta um assessor de bom senso. Estamos aqui com uma campanha, fizemos um cartaz para colocar, sei lá, num projeto, num prédio. Chama um assessor de bom senso. É o cara que vai lá e tem uma credibilidade de rua, que é o cara que está conectado. Isso, streetwise. Para usar o termo inglês também de novo. Um cara safo. Um cara safo, o cara que conhece da rua, que sabe da vida, que anda por aí, que não está na bolinha. Chama um assessor de bom senso. Seria o oposto do Aspone. Daí chega um assessor de bom senso. Gente, peraí, vocês estão se ouvindo? Sabe, tipo uma coisa assim? Sim. Vocês viram isso? Então, assim,
tem uma coisa assim, hoje a cultura não é só política, é também quem dita o significado, né? Sim. Quem dita o que as coisas querem dizer. E essa campanha mostrou que o público também, o público hoje é informado, o público não é mais manipulado tão fácil. As pessoas recusaram veementemente, e até você falou desse pessoal de Casa TV, mas mesmo o pessoal gamer, essa molecada mais jovem que gosta desses futebols Kings League, esses futebols alternativos, odiaram também. Sim. Não tem nada menos futebol brasileiro que, coitada, a moça que não tem Sim, não tem a culpa com uma boininha, a branquelinha ali, olha, brasa. É isso, ficar vendo uns conceitos ali Então, que só eles veem. eram uns caras, como eu já falei aqui outra vez usando um termo bem chulo, mas eram uns cueca de seda, né? São aqueles caras, uns mauricinhos, como se dizia, que 5 caras que decidiram o negócio ali e faltou o safo, chama o quebra-galho lá, daí vem o cara Chama o assessor. e diz, ó, gente, não dá, isso aí não, parem com isso, não. Vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? É bem por aí mesmo. Bom, se você precisa de um bom assessor do bom senso, contrate o Omar. Não contratem não, porque a gente não quer que o Omar eu só vou afundar os projetos, ao contrário. O Mar é mó brasa, mora. Eu só vou... Nossa senhora! Tirou essa? Mas isso era cultural. isso Exatamente, existia, né? é verdade. Era uma brasa, mó. É na meia, brasa, né? Vai brasa na meia mesmo. Tá na lei. Pois é. Bom, e assim chegamos ao final de mais um Saideira. Quero agradecer a você pela sua audiência. Quero agradecer também o Francisco Corsim. Muito obrigado, Chico. Eu que agradeço, Paulo Pozão. Quero agradecer o Omar Godoy. Muito obrigado, Omar. Eu que adoro vir, agradeço o espaço. E até semana que vem.